Melhorou? Agora eu fiquei até bonito, né? Quase que eu posso falar mais pertinho de vocês. Quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, podendo sorrir, podendo abraçar, podendo conversar. Quero agradecer de público, Marcelo, por me permitir dormir na casa dele. São experiências que a gente guarda para uma vida inteira. Porque quando a gente se propõe a trabalhar para Jesus, não é apenas subir aqui em cima e fazer uma palestra. O trabalho para Jesus é muito maior. Uma vez um amigo espiritual me disse: meu filho, a palestra começa antes do começo. E eu quis entender, como assim? Quando você chega na porta, cumprimente as pessoas. Converse com as pessoas. Dê um abraço e um sorriso para cada uma das pessoas. E ao final da palestra, se vierem conversar com você, não diga que está com pressa ou que tem algo para fazer depois. Converse com as pessoas. Então eu venho entendendo que a nossa trajetória espírita deve ser uma trajetória de fraternidade, uma trajetória de olhar um nos olhos dos outros e nós nos reconhecermos como irmãos. Então, quando eu pernoitei na casa do Marcelo, foi uma grande oportunidade de conversar com ele, conversar com o neto, ouvir as histórias dele, contar das minhas, que não são lá muito interessantes. E hoje poder estar aqui com vocês, porque a palestra prossegue até quando a gente come o bacalhau. Mas se o bacalhau já acabou, a palestra está só começando. E eu preciso fazer um trato com vocês. Porque se nós ficarmos aqui por 2 horas, talvez vocês sejam chamados a relaxar um pouco além da conta. O que vocês acham de nós fazermos um intervalo? Podemos? Você deixa, Dejaneira? Eu ia propor 15, mas como eu sempre ouço uma voz feminina lá em casa, eu ouço da minha esposa. Aqui eu estou ouvindo a Dejaneira. Então, 15 minutinhos, a gente fala aí 1 hora, 1h15, 10 minutinhos para a gente tomar uma água. Eu sei que 10 vai virar 15. Vocês vão no banheiro e ao retornarmos, quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, porque nós crescemos com as contribuições de vocês, fiquem à vontade. A gente faz um segundo momento mais participativo. Se ninguém quiser falar, a gente faz aí um segundo momento também de fala. Combinado? Ela era uma senhora que morava em Los Angeles, na Califórnia. Ela tinha absolutamente tudo. Nada lhe faltava. Podia viajar para onde quisesse. Tinha um marido que era um verdadeiro anjo, porque fazia o café da manhã para ela, abria a porta do carro para ela entrar, comprava o que ela gostava, mas ela trazia uma profunda amargura no seu coração. Porque há 18 anos passados, ela tinha deixado uma filha recém-nascida na porta de um orfanato. Então, por mais que tivesse um excelente casamento, por mais que tivesse uma vida regada a tudo que o dinheiro poderia comprar, ela não era feliz. E um dia chegou para o seu marido e lhe disse: meu bem, nós temos tudo, mas o meu coração é angustiado. E ele perguntou: o que eu posso fazer para tirar essa marca de tristeza do seu coração? Eu preciso encontrar a minha filha e perguntar a ela se ela me perdoa. Meu bem, isso foi há 18 anos atrás. Como nós haveremos de encontrar uma criança que você deixou à porta de um orfanato em Nova York? Nós estamos na costa oeste dos Estados Unidos. Na costa leste, e os Estados Unidos têm dimensão continental. Se no Brasil a gente tem milhões de habitantes, lá ainda tem mais. Meu bem, faça isso por mim. Faça pelo nosso amor. Nos Estados Unidos, é comum se contratarem detetives
para saber de eventuais traições, para procurar por determinadas pessoas, e o homem muito rico contratou um detetive e disse: procure a filha de minha esposa. Mas como assim? Eu vou para Nova York procurar uma menina, me dê detalhes. Quando ela nasceu, era loirinha e gostava que cantassem para ela. Mas esses são os detalhes? Quantas crianças loiras nascem na América do Norte? Quantas crianças, se não todas, gostam que a mãe cante para elas dormirem? Eu não posso. Eu não posso porque senão seria apenas ganancioso, ganharia o seu dinheiro e não encontraria a menina. Eu sou um dos homens mais ricos da Califórnia. Eu posso te pagar para que você visite todos os orfanatos, todas as casas pias, registre e verifique todos os assentos civis, mas faça isso. A minha filha chamava-se Cláudia, procure por Cláudia, vá até lá. E ele foi. E procurou, daí a algum tempo ele voltou, achei. Achou a minha filha? Achei. E depressa, marido e esposa vão até Nova York para encontrar com Cláudia. Olha, eu não recomendo que vocês a encontrem assim de inopino. Qual sensação, que tipo de reação ela pode ter? Converse antes com a mulher que a adotou, porque ela foi adotada quando tinha 3 anos. E a mãe biológica foi ter com a mãe adotiva. Eu queria muito encontrar com a minha filha. Eu a abandonei há 18 anos atrás. E para quê? Ela hoje é cantora, uma das mais conhecidas de Nova York. Para que você quer encontrá-la? Você já destruiu a vida dela por uma vez e agora quer destruir por uma segunda vez? E a mãe biológica: olha, você é mãe igual eu sou. E as mães têm uma relação com os seus filhos que só Deus pode explicar. Permita que eu encontre a minha filha e lhe indague se ela consegue me perdoar. Eu não recomendaria. Ela hoje nem se lembra mais de você. Foi um trabalho que demorou anos, ela fez anos de análise, mas hoje ela está recuperada. Minha senhora, por favor. Pois muito bem. Venha no Natal. Ela vai fazer um grande show numa casa aqui de Nova York. E quem sabe, por ocasião do Natal, da proximidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, era uma mãe protestante. Ela há de se compadecer da sua história, mas eu te previno, não venha com o espírito acalentado de esperanças, defronte à realidade. E na véspera do Natal, 24 para 25 de dezembro, eis que Cláudia, uma cantora de blues, conhecida em Nova York, termina o seu show. Vai para o camarim, quando ouve, porque ela era cega, ouve a sua mãe adotiva entrar, e ela lhe diz: minha filha, nós temos uma visita para você. Quem? A sua mãe biológica. Diga para ela que dê meia volta, porque eu odeio essa mulher. Eu odeio com todas as veras do meu coração. Porque ela, que já destruiu a minha vida por uma vez, quer destruir pela segunda vez. E a mãe biológica foi entrando. E Cláudia se deu conta do barulho de uma bengala, dando sinais de que também sua mãe biológica era deficiente visual. E quando se aproximou: minha filha, não me chame sua filha, porque eu só tenho uma mãe. Olha, se essa é a sua vontade, que assim seja, mas pelo menos ouça a minha história. E por que eu deveria ouvir a sua história? Por uma razão muito simples. Você não sabe porque eu te deixei na porta de um orfanato. Deixe-me contar. Eu não deveria, mas vou deixar. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Cláudia indaga: a senhora é deficiente visual? Sim, minha filha, tal qual você.
E a nossa história começa mais ou menos aqui. Quando você era recém-nascida, o seu pai, o meu marido, com o qual eu me casei e fiz juras de amor eterno, porque ele era o sol da minha vida e eu era a esperança dos dias dele, ele veio a falecer. E o nosso casamento, que era um grande tesouro, eu não tinha mais motivos para viver. E ainda com um detalhe adicional: o seu pai era o arrimo da nossa família, eu não trabalhava. Fiquei pobre, sem ter dinheiro para te dar comida. Viramos homeless, sem teto. Passamos a mendigar pelas ruas de Nova York. Imagine, minha filha, o frio. E além do frio, a frialdade das pessoas. Porque se nós achamos que no Brasil se é indiferente com os moradores de rua, imagine nos Estados Unidos, onde time is money, tempo é dinheiro. O morador de rua está ali porque ele não trabalha. Então, minha filha, eu não tinha dinheiro para te dar de comida, não podia comprar sequer uma manta. E eu era deficiente visual. Imagine a minha situação. E eu percebi que você, tateando o seu rosto, também tinha secreções na visão. E eu perguntei: meu Senhor, será que a minha filha vai pelo mesmo caminho que eu? Juntei o resto das minhas economias, fui a um oftalmologista. E ele disse assim, com um ar glacial e uma palavra ácida: minha senhora, você é uma homeless da Big Apple, a grande maçã, como é conhecida, Nova York. A senhora é deficiente visual. E a sua filha vai ficar igual a você, porque a doença dela não tem cura. Hoje ela deve enxergar 30%. Não dou mais 2 anos e ela ficará invidente igual a ti. O que você quer para a sua vida? 2 invidentes pelas ruas de Nova York, mendigando o afeto das pessoas, até receberem um lar, quem sabe pelo governo da cidade. Tenha dignidade na sua vida. Se você é uma desabrigada, não permita que a sua filha o seja. Vá a uma casa pia. Há várias damas de caridade que podem cuidar da sua filha. Doe-a. E eu perguntei àquele médico: que isso, doutor? Você está pedindo para que eu doe a minha filha? Essa é a coisa mais terrível que eu já escutei. Eu, médico, eu não estou aqui para, dizendo no português, dourar a pílula. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com vidas. Você acha que vai dar conta de cuidar dessa criança? Cuide de você e já fará muito. A ela, doe para um orfanato. Foi o dia mais infeliz da minha vida, minha filha. Eu chorava, eu gritava, e eu saí daquele médico e encontrei uma casa pia nos arredores de Nova York. Te embrulhei com o único manto que nós tínhamos e deixei um bilhete colocado por entre o manto: cuide do meu tesouro, ele é a coisa mais importante que eu tenho. Minha filha, continuei andando pelas ruas de Nova York, até que um dia esse senhor, que você deve estar percebendo do meu lado, achou-me interessante. Começou a conversar comigo, nós nos casamos. Não sabia eu que ele era uma das pessoas mais ricas da Califórnia, no extremo oeste dos Estados Unidos. Nós nos mudamos para lá. Ele me dá tudo, até bandeja de café da manhã, ele leva para mim na cama. Mas eu sempre me lembro de você, porque eu não consigo ser feliz. E agora eu te pergunto: minha filha, você consegue me perdoar? E Cláudia ajoelhou-se nos pés de sua mãe biológica, pediu-lhe as mãos, beijou-as ternamente. Mamãe, eu sempre te amei, mamãe. E o meu ódio, a minha indiferença, foi pelo fato da pessoa que eu mais amava ter me abandonado.
Mas eu não conhecia a sua história, mamãe. E hoje, quando eu a ouço pela sua boca, quem tem que pedir perdão sou eu. Você me perdoa, mamãe, pela minha ingratidão? Você me perdoa, mamãe, por eu ter dito que nunca iria estar ao seu lado? Minha filha, levante-se. E num abraço demorado, décadas, anos de raiva, de ressentimento, de distanciamento, diluíram-se. Mamãe, eu comecei a cantar blues, uma música de lamento, uma música de saudade, de tanta saudade que eu tinha de você, mamãe. Eu te amo, e eu quero dizer-te uma coisa, eu, doravante, tenho duas mães, uma mãe californiana, uma mãe nova-iorquina, e eu posso dizer que eu amo as duas, sem dizer qual é a mais importante. Porque quando a gente ama, a gente se entrega. E Cláudia ficou tão feliz que ela voltou para o palco, enquanto as pessoas, bis, que quer dizer cante mais uma. E ela canta White Christmas, Natal Branco, que numa tradução livre para o português pode ser interpretado Natal do Perdão, Natal da Paz. Eu começo com essa história verídica. Eu troquei o nome dos personagens, tá, gente? Porque não é importante que a gente entre na intimidade dos personagens, mas que a gente se deleite com a veracidade das histórias. O perdão é divino. O perdão nos liberta. O perdão é o elo que nos liga à divindade. Mas para nos ligarmos à divindade, a gente precisa entrar na faixa de compreensão do outro. Quando Allan Kardec indagou aos imortais, em a questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu acho que todo mundo conhece. Vamos juntos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E qual é a resposta, gente? BIP. O B de quê? Benevolência. Benevolência só para com a Djanira? Benevolência só para com Marcelo Turra? Ou com Marcelo a gente vive as turras? Benevolência para com todos. Mas espera aí, Rafael, eu vou ter benevolência para com aquele que quando me encontra de um lado da calçada, atravessa para o outro? É aí que a gente testa a benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias. E aqui é muito interessante, porque os bons espíritos trouxeram indulgência. Dulgência remonta a um radical latino, dulce, dulcere, tornar-se doce para com as dificuldades das outras pessoas. A gente gosta de coisa doce, não é? Eu, por exemplo, hoje eu tenho que evitar o doce, porque a glicose está alta. Então a proposta dos bons espíritos é, seja doce para com as outras pessoas. Porque todo mundo gosta daquilo que é doce, daquilo que é leve, daquilo que é agradável. Sabe quando você se aproxima de uma pessoa? Nossa, mas como é bom me aproximar. Estou vendo você aqui, um sorriso bonito, um olhar simpático. Como é o seu nome? Olha, eu olhei para Neuza e eu senti assim, uma afinidade à primeira vista. Mas tem aquelas pessoas que a gente se aproxima e diz, parece que o santo não bateu. É a gente que não bate e bota a culpa no santo. Eu tenho certeza que a Neuza é uma pessoa doce. Eu senti pela vibração. Então, os bons espíritos nos dizem, seja doce, seja leve, seja gentil, seja agradável para com as imperfeições das outras pessoas. E eu posso dizer uma coisa para você, Dejanira. Como a gente precisa de doçura nas relações do movimento espírita. Como a gente precisa de gentileza. Eu me recordo, Marcelo, eu me tornei espírita há 18 anos. Não, há 18 anos não, quando eu tinha 18 anos. Isso foi no século passado, gente.
Quando eu falo século passado, as pessoas perguntam assim: qual o tom de gresim do seu cabelo? Olha, eu vou mostrar uma foto de quando eu tinha 18 anos. Vocês vão ver que eu tinha muito cabelo, era igual um índio. Hoje o cabelo caiu tudo. Ainda não está branco. Eu acho que antes de ficar branco ele cai. Então isso aqui é o que restou. Eu cheguei no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, não nas Minas Gerais, tá, gente? Mas quase lá, porque é Itapiruna. É bem pertinho do Espírito Santo e das Minas Gerais. E vieram me abraçar na porta. Como é bom você estar aqui. Eu pensei, gente, que lugar maravilhoso. Eu acostumado a sofrer bullying, porque eu era muito magro, a cabeça muito grande. Hoje eu continuo magro, mas estou um pouquinho mais forte. A cabeça acho que diminuiu um pouco, porque eu encorpei e fiquei grande. Acostumado a sofrer bullying, Marcelo. E cheguei na casa espírita com 18 anos. Como é bom te receber aqui. Aquilo para mim parecia um sopro de Deus, porque eu vi Deus na pessoa que me recebeu. Mas o melhor acolhimento que eu tive numa casa espírita foi na cidade de Itaipuaçu, Maricá. Quando o falecido Jonas, e ele sempre me pede, conte isso, Rafael, conte isso para o movimento espírita. Tá bom, eu conto. Veio o Jonas me abraçar. E ele disse assim para mim: eu já disse que te amo hoje? Eu falei, não é possível. Ele nunca me viu. Ele está me vendo pela primeira vez. Ele me dá um abraço e pergunta, eu já disse que te amo hoje? Eu pensei, cheguei no céu. Alguém para a gente, abraça e pergunta, eu já disse que te amo hoje? E eu, eureka, é isso. É isso que nós precisamos. Então, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então vejam, os bons espíritos não nos respondem que caridade é dar dinheiro. Nada obstante seja também, gente, porque uma casa espírita precisa de dinheiro. Porque um hospital precisa de dinheiro. Mas eles enfocam a parte da caridade que não é dar coisas, mas dar de nós. Porque quando a gente é benevolente, nós damos de nós. Quando a gente é indulgente, nós damos de nós. Quando a gente perdoa, nós damos de nós. Do quê? O nosso entendimento. E paramos de julgar as pessoas. E por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Porque nós ainda somos muito egoístas e orgulhosos. Vocês concordam? Não vou dizer por vocês, mas eu posso dizer por mim e Rafael. Nós queremos ser os donos da verdade. Não, eu vou perdoar não, porque ele é que está errado. Ele é que se aproxime. Não vão se aproximar, porque a gente precisa baixar a bola, propiciar o diálogo, se aproximar. Mas também nós somos muito egoístas. Dizia minha mãe, dizia não, diz Dejaneira, porque ela tá mais jovem do que eu, gente. Ela fez uma operação bariátrica, agora ela está magrinha, toda feliz. Ela anda na praia, quando ela vem a Cabo Frio. Meu filho, agora eu estou botando biquíni. É, mamãe? É. Você está achando que eu estou bonita? Mamãe, você não está bonita, bonita é pouco. Você está linda, mamãe. Ah, então tira uma foto. Aí eu vou tirar foto de Janeira. Ela quer fazer um book. Então o que eu digo para aqueles que são jovens há mais tempo? Se achem bonitos. Valorizem a vocês mesmos. Vejam a vida sob o prisma da positividade. E façam o mesmo com as outras pessoas. Porque aí a gente consegue perdoar. Mas se a gente está sempre num pedestal do nosso orgulho, se a gente está sempre envolto no nosso ego, porque o egoísmo é achar que o mundo gira ao meu redor. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Mas Jesus multiplicou pães e peixes. Lembram-se disso? Os apóstolos, mestre, olha,
tem 5.000 cabeças. Só temos 5 pães e 2 peixes. O que os apóstolos queriam dizer não está na Bíblia, mas nós podemos conversar ao pé do ouvido. Vamos ficar com os pães e os peixes para a gente. Disperse as pessoas, mestre. Eles já receberam a sua palavra. E o que Jesus fez? Coloquem os pães e os peixes em cestos e comecem a distribuir. Eu fico pensando o que os apóstolos pensaram. 5 pães e 2 peixes a gente coloca num cesto e acabou. Mas eles não conheciam o poder multiplicador do amor. Porque quando colocaram no cesto, multiplicou, 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 e alimentou 5.000 homens. Foram 2 as multiplicações. E no final, narram os evangelistas, ainda sobrou, porque não há limites para o amor. Então, o que é perdoar? Multiplicar o amor. O que é perdoar? Dar de nós. Então eu quero, neste seminário agora pela manhã, nem parece, gente, mas eu já falei 45 minutos. Antes do nosso intervalo, eu quero trabalhar com vocês algumas coisas que o perdão não é. E depois trabalhar alguns passos para o perdão. Vamos juntos? Até aqui tudo bem? Tá dando para a gente ir? Então vamos. Por que eu quero começar por aquilo que o perdão não é? Porque a gente tem falsas impressões sobre o que seja perdoar. E a primeira coisa que o perdão não é esquecer. Muitas pessoas acham que perdoar é esquecer. Vocês acham que perdoar é esquecer? Vocês acham ou têm certeza? Gostei da sua firmeza. Seu nome? Eu estou gravando o nome de todo mundo, tá? Esquecer é fenômeno de memória, ligado a uma estrutura que a gente tem na nossa equipagem cerebral chamada hipocampo. O que isso quer dizer? Que às vezes eu esqueço, mas não perdoo. Esquecer tem muitas vezes a ver com processos degenerativos. Por exemplo, uma pessoa que entra numa fase de Alzheimer, ela começa a esquecer. Quer dizer que ela perdoou? Não. Uma pessoa que entra num processo de amnésia, seja por um trauma, seja uma amnésia orgânica, ela esquece. Será que ela perdoou? Não. No processo do perdão a gente vai lembrar, porque se eu vir a pessoa, olha, aquela pessoa me fez isso. Eu vou me lembrar do fato, vou me lembrar da pessoa, mas eu posso gerenciar o meu sentimento. O processo de perdoar nada mais é do que gerenciar o meu ressentimento. Sabem por quê? O ressentimento não faz mal para o outro, Dejanira. O ressentimento faz mal para mim. Dizia William Shakespeare, uma frase atribuída a ele. Hoje a gente tem que ter muito cuidado com as frases, porque às vezes se atribui a frase a alguém e não é daquele alguém, ou se atribui a mesma frase a 2 pessoas. Então hoje eu já digo, atribui-se, porque para mim o importante é a beleza da frase. Guardar ressentimento é tal qual beber um cálice de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quem vai morrendo aos poucos somos nós. Porque a gente vai sendo intoxicado pelo nosso sentimento. E a outra pessoa está lá. Livre, lépide e fagueira. Deixa que Deus cuide dela. Deixe que a lei de causa e efeito cobre dela o que tiver de cobrar. Eu não sou o cobrador de ninguém. Quando eu me vinculo no processo do desajuste, eu me desajusto também. Vocês compreendem isso? Perdoar é muito mais um processo para mim do que para o outro. Porque quando eu perdoo, linguagem da música, eu vou para uma oitava acima. Eu me distancio. Quando eu não perdoo, eu fico no mesmo diapasão, vibrando na mesma sintonia. Então eu me intoxico
com um ato que o outro me fez. Perdoar não é esquecer. Perdoar, segunda coisa que não é concordar, nem absolver a outra pessoa. Vocês concordam? Se alguém me fez mal, o processo do perdão não é de uma hora para outra, eu vou absolver. Não, o que ela fez pode ser errado. Pode ser um equívoco. Eu não vou absolver, nem vou concordar. Mas eu vou me abster de me vingar. Porque como que a gente age no mundo hoje? Eu gosto de trabalhar com exemplos bem simples, tá, gente? Então, se quiserem rir dos exemplos, podem rir. Mas quando a gente ri de uma coisa, a gente não esquece. Se alguém vem e me dá uma laranja estragada, eu fico com tanta raiva, você vai ver. Passa uma semana, eu vou lá e dou uma melancia estragada. Porque a gente se vinga. Quando eu recebo uma laranja estragada, uma maçã, para lembrar do filme da Branca de Neve. Porque quando a gente tem uma criança em casa, nem jogo a gente assiste mais. Eu sei o resultado dos jogos do Botafogo pela internet. Porque lá em casa só se assiste Peppa Pig, Dora Aventureira, e agora minha filha está assistindo blogueirinhas. Eu falei, minha filha, mas existe isso? Ela assiste uma blogueirinha lá do Canadá. E ela fica aprendendo como é que se passa Carmex. É assim, gente? Carmed. Como é que faz maquiagem. Eu falei, minha filha, você tem 6 anos. Papai, mas todo mundo já faz. Então eu preciso entrar no universo infantil. Eu preciso viver o que a minha filha vive, até mesmo para ter conexão com ela. Então, meus amigos, perdoar não é concordar. Tem pessoas que acham que eu vou absolver a outra pessoa. Não, quem vai absolver é Deus. Eu vou me manter distante. Eu não vou deixar que aquilo me intoxique. Essa é a segunda coisa que o perdão não é. A terceira coisa que o perdão não é, precisar me aproximar da pessoa, viver junto com ela. Ah, eu perdoei fulano, então agora vou viver pertinho. Vou viver junto, vou viver do lado. Isso é igual o vulcão prestes a entrar em erupção. Porque às vezes são processos de mágoas, de rixas, durante tanto tempo, que o fato de você estar junto vai fazer o Etna entrar em erupção. Vocês conhecem o Etna, né, gente? Aquele vulcão lá na Itália. O que a gente faz na reunião de desobsessão? Companheiro, se afaste. Dê tempo ao tempo. Pense na sua paz, na sua felicidade. Se você prosseguir próximo, você pode não conseguir diluir esse sentimento. Então, às vezes, a gente precisa se afastar. E o tempo vai curando as feridas. Até que vai chegar um dia, a gente vai olhar para outra pessoa e já não vai sentir aquele mal-estar. Querem saber se nós já perdoamos ou não? Quando eu olho para alguém e me dá aquela travazinha na garganta, aquele mal-estar, em mim é uma coisa muito estomacal, não sei em vocês. Parece que dá um refluxo, não perdoou ainda. Dê mais tempo. Não insista. Não fique mandando mensagem. Deixa o tempo cuidar das feridas. De nossa parte, não nos vinguemos. Não vibremos no mal. Pelo contrário, façamos igual Jesus nos recomendou. Oremos pela pessoa. Rafael, mas eu não consigo orar. Consegue. Peça a Deus para que abençoe aquela pessoa. Essa é a terceira coisa que o perdão não é. Uma quarta coisa que o perdão não é, e nessa a gente cai muito. Perdoar não é negar o sentimento. Porque a gente acha que perdoar é negar que sentiu raiva. É negar que ficou mal. A gente consegue? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram o filme Divertidamente? Viram o 1 e viram o 2?
Aquelas são as emoções básicas que um neurocientista chamado Paul Ekman, ele descobriu que existe no fundo de todos nós. E aquelas emoções são capazes de modular as nossas próprias expressões faciais. Tristeza, alegria, medo, raiva, surpresa e nojo. São as 6 emoções básicas. As outras se desdobram dessas 6. Vocês perceberam que no Divertidamente 1, trabalhou-se com essas. No Divertidamente 2, entraram outras. Inveja, ansiedade, ira, que são junções daquelas que são as primárias. Qual a grande mensagem do filme? Tudo isso está dentro de nós. Perdoar não é negar que nós sentimos essas coisas, porque a gente sente. Perdoar é trabalhar com essas coisas, para que essas coisas não nos dominem, não passem a representar aquilo que nós somos. Entenderam? Eu vou dizer uma frase para vocês pensarem sobre ela. Não existe emoção negativa. Existe manifestação negativa da emoção. Porque eu sinto raiva, mas eu não preciso manifestar a minha raiva a ponto de bater em alguém. Eu não preciso manifestar a minha raiva a ponto de ir para as redes sociais e desandar alguém. Mas sentir a gente sente, por uma razão muito simples. Nós somos seres humanos. Então a gente precisa trabalhar com essa proposta psicológico-espírita. Joana de Ângeles diz isso. Nós sentimos, mas podemos gerenciar. Vamos para aqueles exemplos simples que vocês vão captando? Estou andando pelas ruas de Cabo Frio. Alguém inadvertidamente pisa no meu pé. Dói. O que vocês fariam? Eu garanto que grande parte das pessoas no mundo hoje, não os frequentadores do Centro Espírita, trabalhadores de Jesus. Você pisou no meu pé, deixa você comigo. Agora eu vou pisar com mais força no seu e vou estragar o seu dia. Porque é assim que nós agimos. A pessoa pisou no meu pé, doeu. Eu senti um desapontamento naquele instante. O que é perdoar? Deixa ela. Pense que ela pode estar atrasada. Pense que ela pode ser uma pessoa com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoas com esse transtorno são desligadas e às vezes pisam no nosso pé sem querer. Há uma experiência que eu nunca me esqueci. Estava alguém andando pelo centro do Rio de Janeiro. E o centro do Rio de Janeiro parece um formigueiro. Quando o pé foi pisado, e o cara gritou com toda a altura: "Você pisou no meu pé, você é cego." E o outro respondeu: "Sou sim, você me desculpa?" E eu olhei para aquilo: Senhor, tenha misericórdia das nossas fraquezas. Uma outra história contada por José Raul Teixeira. Vocês conhecem? A Djanira, todas as vezes que eu venho aqui, ela diz assim: eu abraçava o Raul quando ele era menino. Raul, uma vez, reuniu um grupo de jovens. Foram visitar um hospital psiquiátrico. Chegaram no hospital psiquiátrico, o doente do lado de dentro. Porque Khalil Gibran costumava dizer que existem os doentes do lado de dentro e os doentes do lado de fora. Então não se enganem. Para a gente ir para lá é um passo. Para que a gente não vá para lá, muito passe, água fluidificada, terapia desobsessiva, frequência na casa espírita e prática do amor. Um doente do lado de dentro cuspiu numa trabalhadora de Jesus. Vocês sabem o que a trabalhadora de Jesus fez? Cuspiu no doente. O Raul olhou, Marcelo, e disse assim: eu não sei quem mais precisa de ajuda. Se é quem está do lado de dentro ou quem está do lado de fora.
Eu acho que é quem está do lado de fora. Porque quem está do lado de dentro está medicado. Está em tratamento. E quem está do lado de fora? Gente, vai doer. Nós vamos ficar contrariados. São os nossos sentimentos. A gente vai ter dificuldade com determinadas pessoas. Não pense que as pessoas vão fazer algo e a gente, meu benzinho. Não, a gente vai sentir sentimentos que muitas vezes não gostaria de estar sentindo isso, mas estamos sentindo. Não se cobrem por aquilo que sentem, mas sejamos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Os pensamentos ainda são os mais variados, até porque comungam com pensamentos de seres desencarnados. Mas a gente pode ter responsabilidade para com aquilo que a gente faz. Eu disse 4 coisas que o perdão não é. Agora eu vou trazer 3 passos para o perdão. Porque essa é a melhor parte, né, gente? O que eu preciso fazer para perdoar e ser feliz? Já que o nosso tema é esse. Nos caminhos do Evangelho, a felicidade passa pelo perdão. Primeiro passo para perdoar, desculpar. Parece simples, né? E muitos poderiam me perguntar, mas tem diferença perdoar e desculpar? Tem diferença. Perdoar seria um processo mais amplo. Desculpar, um primeiro passo da caminhada. Des quer dizer retirar. Retirar a culpa. Porque ninguém tem culpa de nada. Retirar a culpa daquele que me agrediu. Se nós pararmos para pensar conforme o Evangelho, aquilo que chega para mim é para o meu bem. Eu estou aprendendo algo com aquilo que aconteceu. Aquele fato que eu julgo negativo, a providência divina permitiu que chegasse até mim para eu poder reconsiderar, reajustar os meus caminhos. Sabem as vezes que eu mais aprendi? Quando eu fiquei doente. Porque quando eu estive na cama do hospital, eu ficava mais dócil, eu me aproximava mais das pessoas. As vezes que eu mais aprendi é quando eu era contrariado. Porque é uma dificuldade das pessoas nos dias atuais. A gente quer controlar tudo. Controlar, inclusive, o que as outras pessoas fazem. A gente não pode ser contrariado. Como se a nossa vontade fosse suprema. Mas quando a gente é contrariado, a gente aprende. As coisas se dão conforme a vontade de Deus e não a nossa. Tire a culpa das outras pessoas. As pessoas são um filme, não são um retrato. Compreendem esse jogo de palavras? Quando eu olho para as pessoas, eu costumo ver as pessoas como um retrato. O que é um retrato? Peguei o meu celular, tirei uma foto. Aquele que me disse isso. Aquele que me agrediu. Aquele que eu não tolero lá no trabalho. Aquele que vota diferente de mim. Aquele que eu sinto um mal-estar todas as vezes que eu vejo. Isso é um retrato. Mas as pessoas são um retrato? São um filme. Porque elas têm um antes. Mas, sobretudo, elas têm um depois. Diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, que todos nós seremos anjos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. O que isso quer dizer? Se eu olhasse para Saulo, Saulo em hebraico quer dizer orgulhoso. Vocês teriam ou não teriam raiva dele? Ainda hoje eu teria raiva dele. Como pode mandar matar Estevão? A pedradas. Estevão que era uma doçura. Como pode perseguir pessoas? Mas ele se tornou Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Olha o filme da vida dele. Olha o filme da vida de Judas Iscariotes. Vocês conhecem a vida de Judas Iscariotes? Como nós conhecemos Judas Iscariotes? Judas aquele que veio. Queriot, aquele que veio de Queriot, uma aldeia na Judéia.
Não foi esse Rafael que traiu Jesus? Não foi esse Rafael que se suicidou? Fizemos um retrato dele. Mas Humberto de Campos vem no livro Crônicas de Além Túmulo dizer que ele se restaurou e em pleno século XV, na pele de Joana d'Arc, também foi traído pelo rei Carlos VII. Foi queimado numa fogueira inquisitorial. Por que a gente não olha para Joana, a grande mártir francesa? Porque Joana a gente ama. Judas a gente coloca sob a pecha de traidor. O problema está em Judas ou está em nós? Quando a gente olhar para outra pessoa, não olhe o aspecto Judas, olhe o aspecto Joana. Quando olhar para outra pessoa, não olhe o que ela ainda faz de negativo, porque também nós o fazemos. Mas olhe para aquilo que ela já faz de bom. Ah, Rafael, mas eu não consigo ver nada de bom nas outras pessoas. É que o problema não está na outra pessoa, o problema está em nós. É uma dificuldade de lente. Eu não estou enxergando nada. Se eu fosse fazer um julgamento de vocês, diria assim: só vejo almas penadas. Entenderam? Isso é um retrato. Só vejo espíritos a caminho da luz. Gostaram? Um filme. Isso é desculpar. Mas existe um outro processo para nós chegarmos à felicidade, que é o processo do auto-perdão. Porque Joana de Ângeles nos fala do alo-perdão. Ela tem umas palavrinhas difíceis, né? O perdão para com o outro. E ela nos fala do auto-perdão, o perdão para conosco mesmo. Meus amigos, eu me formei em psicologia agora no fim do ano passado. E o costume de ouvir pessoas me faz chegar a algumas conclusões. A maior dificuldade das pessoas hoje é que elas se cobram muito. Elas são muito severas com elas próprias. É uma dureza de pedra. E quando a gente é duro de pedra para conosco mesmo, como é que a gente vai ser para com relação aos outros? A gente vai tapar a pedra na outra pessoa. Mas essa pedra está dentro de nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente ouve um espírita, ele diz assim: ai, mas eu não consigo fazer isso. Eu não atingi esse patamar. Eu ainda não sou igual o Francisco de Assis. Mas nem é para ser. Porque você é o Rafael Siqueira. E o Rafael Siqueira tem uma história própria. Tem uma vida própria. E Deus ama o Rafael Siqueira do jeito que ele é. Isso não vai tirar de nós a responsabilidade de seguir em frente. Mas isso vai trazer um senso de misericórdia, de alto amor, de alto perdão, que nos permita seguir em frente. Às vezes as pessoas chegam querendo bater a própria cabeça na parede. Eu não deveria agir dessa forma. E a gente se lembra de Paulo falando aos Romanos, no capítulo 7, versos 19 a 20. Eu guardo assim porque eu quase fui padre, tá, gente? Marcelo também, olha lá a carinha dele. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Desculpar é um processo. Tire a culpa das outras pessoas. Tire a culpa de você mesmo. E sigamos com responsabilidade para frente, para o alto, banhados pelo amor de Jesus. Segundo passo para o perdão, empatia. Ou palavrinha discutida nos dias atuais. E o que é empatia? Vocês me ajudam? Para dentro. Patia, patos, emoção, sentimento. Muitas pessoas dizem assim:
É quando eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa. Mas será que é isso? Será que eu consigo me colocar no seu lugar? Não. Porque ela tem uma vida diferente da minha. E olha que consideração interessante. Se eu me colocasse no seu lugar, eu faria tudo igualzinho a você. A gente quer se colocar no lugar da outra pessoa para agir do nosso jeito. Isso não é empatia. O que é empatia, então? Aproximar-se. Aproximar-se para entender o que a outra pessoa pensa. É um direito dela pensar daquele jeito. Aproximar-se para entender o que a outra pessoa sente. Porque ela está dentro da subjetividade dela, sentir daquele jeito. Empatia é um processo de conexão de vulnerabilidades. Eu só consigo me conectar se eu entender, você tem vulnerabilidades, podem ser diferentes das minhas, mas eu também tenho as minhas. Entenderam, gente? Uma vez eu chamei um companheiro espírita para ir no presídio. E ele disse assim para mim: Rafael, no presídio eu não consigo ir. E eu fiquei julgando aquele amigo. Mas eu não fui empático com ele. O que tem ele não conseguir ir no presídio? Eu comecei a me dar conta de quantas coisas eu não conseguia fazer. Uma, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ir no cemitério. Então eu pensei, eu preciso entender que ele tem vulnerabilidades e eu também tenho as minhas. Então empatia é um processo de aproximação, de diálogo, de entendimento. É vencer o grau do julgamento para entender que o outro é um filho de Deus, igual a mim. E daí a gente entende porque Jesus colocou no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, os meus discípulos serão conhecidos por muito, não é por muito se julgarem, não é por muito disputarem, não é por muito competir em quem está certo, é por muito se amarem. E para nós muito nos amarmos, nós vamos precisar entender o outro. Terceiro passo para o perdão: libertação. Essa é uma das palavras que a gente precisa trabalhar nos dias atuais. O que é nos libertar? Por que o perdão nos liberta? O perdão nos liberta do passado. O perdão nos liberta daquilo que a outra pessoa fez. O perdão abre as portas para o futuro. O perdão me deixa em paz, com saúde e alegria de viver. Vamos para os exemplos? Às vezes eu tenho uma dificuldade com uma pessoa, por um fato que ocorreu há 30 anos atrás. Vocês já viram aquelas DRs? Vocês conhecem DR, né, gente? Discutir o relacionamento. E essas DRs costumam ocorrer 2, 3 horas da manhã. Porque está um cônjuge virado para um lado, está o cônjuge virado para o outro. Nenhum dos dois está dormindo. De vez em quando um sente assim, o cotovelo batendo, ou um resmungado mais alto, até que ambos levantam e começam a conversar. O que está se passando? Está com insônia? Não. Sabe aquilo que você fez há 30 anos atrás? Olha, meu bem, eu não me lembro nem o que eu comi no almoço. Hoje vai ser bacalhau do Pipo, hein? Mas não tem mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou vai comer lâminas, né? Lâminas de alcatra, eu não sei qual que é melhor. Você se lembra, meu bem, aquilo que você fez há 30 anos atrás? O outro nem se lembra mais. Mas o cônjuge tornou um fato de 30 anos presente todos os dias. Isso é ruminar. Vocês já viram um boi no pasto? Isso eu posso dizer que eu sou de Itapiruna. Minha mãe nasceu na roça. E eu ficava, Dejaneira, abismado com o boi, porque a gente quando vai comer alface, a gente engole. O boi fica com aquilo na boca, mastiga para um lado, mastiga para o outro. Mastiga para um lado, mastiga para o outro. E um dia eu fiquei contando, quando será que ele vai engolir esse
E eu fiquei ali. Talvez seja um ótimo exercício para meditar, porque enquanto ele rumina, a gente medita, mas uma hora ele engole. Se você trouxer o ruminar por um sentido psicológico, a gente rumina um fato durante 30 anos. A gente torna o passado presente. Por isso a gente vê espíritos na reunião mediúnica, eu não perdoo o Rafael. Mas por quê? Porque lá na Inquisição portuguesa do século XVI, ele usava uma sotaina negra e ele me matou em nome de Jesus. Meu irmão, você está há 500 anos sofrendo. Você está há 500 anos tornando o passado presente. Onde estão os seus parentes? Onde está a sua mãezinha? Onde estão as pessoas que você ama? Não sei, perdi todo mundo. Você não perdeu. Você se desligou deles porque você só faz sentir raiva. Perdoar é desligar-se do passado e viver o presente. Por isso, grande parte das propostas psicológicas hoje trabalham o perdão como viver agora. Viver o hoje, o agora, que é o nosso melhor tempo. Viver aqui, que é o nosso melhor lugar. O que passou, passou. Se você ficar fixado no que passou, você vai virar uma peça de museu. Porque você vai sofrer com aquilo que já passou. Mas a liberdade também é em razão das outras pessoas. Porque quando a gente sente raiva, a gente sonha com a pessoa. A gente acorda pensando na pessoa. A gente dorme pensando na pessoa e vira um paradoxo. Quanto mais eu quero me libertar do meu agressor, mais eu trago ele para perto de mim. Parece até aquela música, você não vale nada. Quanto mais eu te odeio, mais você chega para perto de mim. Desligue-se. Deixe a outra pessoa que Deus cuida dela. Porque senão eu vou continuar sonhando com ela, acordando com ela, dormindo com ela. Então a gente precisa nos libertar. Perdoar, então, é um processo de libertação. Por isso, quando Simão Pedro, lá no Evangelho de Mateus, foi perguntar a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Antes da gente ir para o intervalo, eu vou explicar os 7 vezes e os 70 vezes 7. Por que 7 vezes? Está no livro do Gênesis. Qual foi o primeiro crime de um irmão contra o outro? Caim, que matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque ele achou que a oferenda de Abel, que era pastor, foi mais agradável a Deus. Então Caim matou Abel porque ele ficou com ciúme. Mas depois ele se arrependeu. E quem for ao Gênesis capítulo 4, lá está escrito, eu me arrependo, Senhor, e agora eu precisarei ser punido 7 vezes. Aquele que se aproximar de mim e me fizer mal, faz parte do meu processo de punição. Daí Simão Pedro pergunta 7 vezes, lembrando-se da traição de Caim para com Abel. Mas Jesus responde, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Da onde que surge 70 vezes 7? Também é do Antigo Testamento. Porque Caim deixou uma descendência. A 5ª geração de Caim chamava-se Lameque. E Lameque não só matou um homem, ele matou um homem e feriu um menino. E ele chegou em casa e disse assim para as esposas dele, ele tinha 2. Ada e Sela, esposas de Lameque, se o meu antepassado matou o irmão, foi punido 7 vezes, eu que matei um homem, feri um menino, precisarei ser punido 70 vezes 7. É daí que Jesus tira esses termos. Mas o que ele estava fazendo? Reescrevendo o Antigo Testamento, ressignificando, dizendo para Simão Pedro, vamos acabar com essa história de punição?
Vamos acabar com essa história de vingança. Vamos trazer um Deus de misericórdia, porque a minha proposta é a proposta do perdão. Então você não vai perdoar apenas 7 vezes, você vai perdoar 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7, gente? Sem usar a calculadora ou o celular. 490. Quer dizer que se eu perdoar 490 vezes, eu estou livre? Não. Por quê? 70 vezes 7 é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes. Então, o que Jesus dizia a Simão Pedro era: perdoe infinitas vezes, porque perdoar é amar. Tem pessoas que perdoam 490 vezes, mas é perdoar infinitas vezes cada ato, cada gesto em desacordo com a minha vontade. E por quê? Porque o perdão me liberta, me faz mais saudável, me faz viver feliz, me faz viver em paz. Vamos para o nosso intervalo. Alô? Agora está ótimo. Vamos retornando todos. A gente caminha mais um pouco e depois tem almoço. É uma espera que vale a pena. Meus amigos, nessa segunda parte, o que eu queria fazer com vocês é o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, se alguém quiser trazer algum caso, ainda que seja rápido, para a gente poder aproveitar, tirar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, a gente continua. O que vocês preferem? Que a gente continue? Então vou fazer o seguinte: eu continuo. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês me façam, tá bom? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Se tiver, a gente já aproveita. Então vamos lá. São 11h35, a gente caminha aí mais 25 minutos. Quer fazer pergunta? O nosso lar é uma grande bênção nas nossas vidas. Muitas vezes a gente olha para o nosso lar e se depara com muitas dificuldades. Às vezes dificuldades em relação ao pai, à mãe, aos irmãos. E a gente se dá conta que a divindade vai nos reunindo não só por laços de afeto, mas também por laços de inimizade. E para que tudo isso? Porque o amor e a misericórdia de Deus são tão presentes na nossa vida que vai nos reunindo para que a gente possa se reajustar. Então, quando a gente olhar para aquele familiar, que a gente ainda não está em sintonia com ele, que nós temos dificuldades, que nós possamos fazer um exercício de entendimento e procurar nos perguntar: por que eu estou junto desse pai? Por que eu estou junto dessa mãe? E se nós somos os pais e as mães, por que Deus mandou esses filhos para mim? Porque pensem, nós somos uma grande família espiritual. E é dentro do lar que a gente vai reconstruindo os nossos afetos, ratificando laços de amor e retificando eventuais desentendimentos. Eu quero trabalhar então para que vocês possam pensar nesse instante, talvez na grande dificuldade que vocês possuam dentro dos vossos lares. Aquela pessoa que ainda faz a garganta engasgar. E para tanto eu vou trazer um caso pessoal. Eu tive muitas dificuldades com meu paizinho, Edson Teixeira de Siqueira. O meu pai, ele se fez alcoólatra, mas hoje ele já parou de beber. E no último domingo eu perguntei para ele: pai, há quanto tempo você não bebe? Ele: faz 19 anos, meu filho. 19 anos que o poder superior, porque ele frequenta os alcoólicos anônimos, tem me permitido
não beber. Mas durante muito tempo eu tinha rixa do meu pai. Porque por conta da bebida, ele foi dilapidando o casamento, se separou de minha mãe, foi esgarçando a relação comigo, com a minha irmã. Nós entramos em dificuldades econômicas muito profundas. E eu estou contando tudo isso aqui porque ele me permite contar, tá, gente? Eu não contaria se não fosse uma situação já pacificada entre nós. E era uma relação assim bem difícil, a ponto de muitas vezes eu não querer ver o meu pai e talvez ele não querer me ver. Eu com 18 anos me tornei espírita. E eu comecei a ver o meu pai de um jeito diferente. Como eu comecei a ver o meu pai? Olha, eu só encarnei porque o meu pai um dia se casou com a minha mãe. E daquele colóquio amoroso, por mais que tenham se separado depois, eu nasci. E fiquei imaginando o quanto eu devo ter demorado no plano espiritual para encontrar um pai e uma mãe que me aceitassem. Fiquei imaginando quanto tempo eu devo ter ficado na tal fila da reencarnação e do amor de seu Edson e dona Selenes para que eu pudesse reencarnar. Comecei a olhar para o meu pai como uma criatura que me propiciou nascer. E foi mudando o meu olhar. E depois eu fiz mais. Comecei a imaginar como era o seu Edson na sua vida, na sua infância, o relacionamento com os meus avós. Comecei a ir na cidade de Bom Jesus do Itabapuana. Vocês conhecem? Pois é. E verifiquei que o meu pai teve uma infância muito difícil. Porque enquanto eu tive pais que me deram escola, saúde, educação, o meu pai não teve todos esses recursos. Meu pai sequer tinha um pão para levar para o colégio. Muitas vezes ele teve fome. Às vezes ele levava um pão seco para o colégio e vendo as crianças comendo coisas mais saborosas, e o saboroso da época, gente, era pão com mortadela e um guaraná. Porque o meu pai é nascido em 1951 e ele um pão seco, que não tinha nem mortadela, nem guaraná. E ele, com inveja das outras crianças, ele pegava o pão seco e sentava em cima. Eu falava assim, mas pai, você já estava com inveja porque não tinha nem a mortadela, nem o guaraná. Se você sentasse em cima do pão, você não teria nem o pão para comer. Então essa foi a infância dele. Ele, muito novo, precisou ajudar o meu avô a fazer feira. Ele ficou conhecido como Edson Tomatinho. E por que tomatinho? Porque ele vendia tomate na feira. Ele fez até a 5ª série, que hoje corresponderia ao 6º ano. Não foi apresentado a Jesus. Não foi apresentado a Deus. Conheceu a igreja já mais tarde, quando se casou com minha mãe. E ele me narra que ele tinha fobia social. Talvez hoje o meu pai fosse diagnosticado com autismo, com grau de suporte 1. Porque quando as pessoas chegavam na casa dele, ele escondia debaixo da mesa. Vocês imaginam uma pessoa quando chega na sua casa, esconde debaixo da mesa? Era isso que ele fazia. Ele não conseguia conversar com as pessoas. E eu perguntava para ele, pai, como é que você fez para namorar a minha mãe? Meu filho, eu tinha 28 anos. E eu só conseguia namorar depois que eu tomava umas 3 cervejas. Eu comecei a beber, meu filho, porque eu era tão tímido que eu só conseguia fazer as coisas quando eu tomava o primeiro copo. Então eu pensei, meu pai talvez não fosse ébrio, se não fosse a vergonha, a timidez. Só que do beber para namorar, do beber para se enturmar, ele se tornou alcoólatra. E aí foi perdendo tudo. Perdeu dinheiro, perdeu saúde, a ponto de com 40 anos, 44 para ser mais preciso,
ele já tinha infartado 2 vezes. Era desse homem que eu tinha raiva. Então eu comecei a ver o meu pai de uma forma diferente. E entendi, o meu pai não é somente o alcoólatra que se separou da minha mãe, que se distanciou de mim e de minha irmã. O meu pai é alguém que tentou. E talvez não tenha tido as mesmas oportunidades que eu. Porque quando eu era pequeno, minha mãe me levava para o catecismo. Eu aprendi com o padre da igreja, o padre Roberto, que hoje é bispo diocesano em Campos, os 10 mandamentos. Eu aprendi a honrar pai e mãe, aprendi a amar. Depois me tornei espírita, ganhei uma nova compreensão da vida. Eu não devo julgar o meu pai. Eu devo entender que Deus ama o meu pai e está dando a ele todas as oportunidades. Um dia ele me disse, meu filho, eu vou para os Alcoólicos Anônimos. E eu pensei, eu vou contigo, meu pai. E eu fui. Nos Alcoólicos Anônimos tem uma tradição de ir para a cabeceira da mesa. Já ouviram falar sobre isso? A pessoa vai para a cabeceira da mesa e faz um processo que na psicologia nós chamamos de catarse. Porque fala daquela que são as suas angústias. E ele começou. Eu gostaria de pedir ao poder superior que eu ficasse mais 24 horas sem beber. E quero dizer aos meus companheiros que estão longe da bebida que eu perdi a minha vida por conta da bebida. Eu perdi o meu casamento, eu me distanciei dos meus filhos, mas eu estou disposto a recomeçar. E peço a ajuda de vocês, peço a ajuda, lá eles chamam de poder superior, porque tem católico, tem evangélico, tem espírita. Peço ao poder superior que me auxilie. E eu vendo toda aquela cena, eu me dei conta, como eu não amo esse homem, como eu não me aproximo dele, por que tantos julgamentos, por que tantas pedras na mão? E eu me recordei de uma passagem que eu aprendi ainda nos tempos da igreja, quando Jesus foi chamado em plena praça de Jerusalém, porque havia uma mulher apanhada em adultério. E aqueles que eram os donos da verdade, mestre, se você é mestre, essa mulher precisa ser apedrejada, porque manda a lei de Moisés que se apedrejem as adúlteras. E Jesus olha para aquela gente, abaixa-se no chão, e começa a escrever. Narra Dona Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, remontando aos historiadores que Jesus escrevia as marcas morais da tragédia pessoal de cada um. Corrupto, ladrão, mentiroso, de forma que as pessoas olhassem para as próprias marcas morais e vissem que também eram tão pecadores quanto a mulher. E Jesus então pergunta, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E não sobra ninguém na praça. Do mais velho ao mais moço, todos vão se afastando. Por que do mais velho? Presume-se que quem já viveu mais, já errou mais. Quando não tinha mais ninguém, Jesus diz à mulher, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas ele dá a mensagem, a senha do alevantamento. Vai, não tornes a pecar. Eu me senti um daqueles homens de Jerusalém atirando pedras no meu pai. E pensei em como Jesus atenderia o meu pai. E eu, doravante, comecei a ajudar o meu pai. Do que você precisa, meu pai? E ele me dizia, do seu apoio. Porque agora eu preciso ter forças. Porque, meu filho, todas as vezes que eu olho para um copo de cerveja me dá vontade. Mas eu vou resistir. Todas as vezes que eu vou num lugar que tem bebida, eu tenho vontade. Eu vou resistir. Você me ajuda? E eu saí da posição de julgador e entrei na posição daquele que ama. É isso que Jesus quer de nós. E no último domingo agora, o meu pai com Parkinson,
com as mãos tremendo. Quantos anos, meu pai? Tem 19 anos que eu não boto uma gota de álcool na boca. E eu sempre pergunto, você já se considera um vencedor? Não, meu filho. O alcoólatra é sempre alcoólatra. Eu peço ao poder superior que eu fique mais 24 horas. Porque se eu tenho 19 anos, eu quero completar 38. Eu quero desencarnar sóbrio. E eu pensei, meu pai, e eu quero me manter sóbrio na tarefa do amor. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, não julga. Então eu queria que vocês pensassem naqueles que estão dentro de casa. Pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um primo. Não precisa de uma hora para outra fingir que nada aconteceu. Perdoar não é isso. Mas que nós adotemos uma postura nova. Há uma frase atribuída a Albert Einstein, o grande criador da teoria da relatividade. Se nós queremos resultados novos, nós precisamos de atitudes renovadas. O grande problema do mundo atual é que a gente quer um mundo novo, agindo do jeito que a gente vem agindo há tanto tempo. A gente precisa, então, investir no perdão. Porque a gente investe tanto na caderneta de poupança. Caderneta de poupança não, né, meus amigos? Hoje as pessoas investem na bolsa de valores. Por que a gente não pode investir no amor? Não foi Jesus que disse? A quem te convidar a andar 1000 passos, anda 2000. Aquele que te pedir a túnica, dá também a capa. Já pararam para pensar na beleza dessa frase de Jesus? O que era a túnica? Eu vou explicar para vocês. Vocês acham que na época de Jesus tinha roupas íntimas? Era uma túnica, que se colocava mais junto ao corpo. Se alguém te pedir a túnica, não dá só a túnica, dá a túnica e dá a capa, dá tudo. Esse tudo que Jesus está dizendo, ama. Se alguém te convida a andar 1000 passos, 1000 passos talvez seja a obrigação. Anda 2000 passos. Porque 2000 passos é quem atinge a condição do amor. Para vocês entenderem, aqueles exemplos meus, simplórios, mas que ninguém esquece. Eu passo e vejo um lixo no chão. E muitas pessoas dizem assim, eu já não jogo lixo no chão mais. Não é assim que a gente diz? Uma virtude negativa. Uma virtude de quem já não faz o errado. Mas eu não posso pegar aquele lixo, e julgar na lixeira? Mas muitos diriam assim, mas não fui eu que julguei. Mas posso ser eu que limpo. Porque a gente sai da virtude do não fazer e passa para a virtude do fazer. Olha que interessante. Perdoar é quando a gente sai dessa primeira milha. Fulano me agrediu. É verdade, ele te agrediu. A segunda milha, eu entendo ele. Eu entendo porque talvez ele não estivesse num bom dia. Talvez ele ainda não tenha sintonia com o amor de Deus igual eu tenho. Mas nós ainda pensamos, eu já não mato ninguém mais. Mas será que eu já não posso promover vidas? Eu já não pego mais o que não é meu, o furto. Mas será que eu já não posso sair do não fazer e entrar naquele que oferece algo de si? Naquele que oferece do seu tempo? Naquele que oferece da sua indulgência? Perdoar é tudo isso. E o tempo aqui corre aceleradamente. Eu podia continuar com vocês até 18 horas, mas 18 horas tem a palestra. E nós precisamos terminar. Alguém tem alguma pergunta?
Se tiver, fale agora. Ou me fale depois no intervalo. Cales para sempre é muito duro, né? Eu frequento todos os anos a Comerge. Estou acabando. Ela está chegando aqui, me dá o microfone. E uma história das nossas Comerges fala de João. Quem é João? João pode ser eu. João pode ser você. E João um dia chegou em casa, quase cantando aquela música. Não sei se vocês lembram. Mamãe, o tunico me bateu. Roubou o meu saco de pipoca, o meu pirulito e o picolé. E ainda, mamãe, deu um piso no meu pé. Vocês lembram dessa música? Os jovens há mais tempo, igual o Marcelo, ele disse que vai estar ali fora, eu não sei. Ele está aí fora, o Marcelo? Ah, então, ele cumpriu o que prometeu. O João chegou em casa e disse assim para o pai: papai, o tunico me bateu. Roubou meu saco de pipoca. Você me ajuda? Ajuda o quê, meu filho? Ajuda a ir lá, porque eu vou roubar 2 sacos de pipoca dele. Eu vou pisar nos 2 pés dele. Eu vou transformar a vida dele num inferno. E o pai, vamos aqui para o quintal. Tinha umas roupas brancas no varal. Sabe a esposa quando lava? Hoje é máquina de lavar, né, gente? Hoje tem Vanish, amaciante, Omo tripla ação. E a gente vê na televisão, tem aquelas bolotinhas, né? Que a primeira lava, a segunda alveja, a terceira dá cheiro. Na televisão é tudo simples. As roupas estavam branquinhas. E o pai do João pegou pedra de carvão e deu na mão dele. Meu filho, desconte a sua raiva naquelas roupas brancas. Eu fico imaginando se a mãe gostou. Daqui 1 hora eu volto. E o menino começou. E tapa a pedra de carvão, e tapa a pedra de carvão, e tapa a pedra de carvão. O pai voltou. E aí, João? Eu estou ótimo. Está ótimo, meu filho. Agora vamos lá no banheiro. Olhe no espelho. O menino estava pretinho, pretinho, da cor do carvão. Papai, o que houve? Enquanto você achava que descarregava a sua raiva na roupa que a sua mãe lavou, a fuligem do carvão ficava em você. Enquanto você achava que estava fazendo mal à roupa, era você que estava sujo. A sua mãe vai precisar lavar a roupa de novo. E você vai precisar tomar uns 3 banhos. Quem sabe umas 3 encarnações para poder se limpar. Faça o contrário, meu filho. Ande a 2ª milha. Dê a capa ao seu amigo. Já sei, papai. Leva um lanche para ele amanhã. Se você quiser, leve. Mas entenda o seu amigo. Será que ele tem um pai igual ao seu? Será que ele tem café da manhã para tomar? Ah, papai, saquei, porque os jovens dizem assim. E no dia seguinte ele voltou. E aí, João, nem te conto, papai, o tunico é 10. Como assim ele é 10? Ah, papai, ele é uma pessoa cheia de problemas. Ah, como é que você descobriu? Eu conversei com ele. Eu reparti o meu lanche com ele. Você fez isso, meu filho? Fiz. E ao invés de ter alguém que eu odeio, eu acho que hoje eu tenho meu grande amigo, meu BFF. Meu filho, mas ontem era aquele que você odeia. Hoje é o seu best friend forever. Guarde uma coisa, meu filho. O ódio não é ausência de amor. É apenas o amor que adoeceu. E a gente cura o ódio com o perdão. Tertuliano, o grande filósofo da antiguidade, já dizia: se você quer ser feliz por alguns instantes, vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Eu agradeço a essa casa que faz 102 anos. Agradeço a paciência de cada um de vocês. E termino. A Dejanira está chegando, ó. Está chegando para anunciar o almoço, com os versos de Maria Dolores, quando pelas mãos de Chico Xavier, ela dizia:
Eu vejo uma senhora com uma blusa bonita do Papa Francisco. Como o mundo precisa de Franciscos. Francisco Papa, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier. Pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores escreveu: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina e esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Beijo grande. E quem voltar de noite, estaremos de novo. Vamos ao almoço, né, gente? Acho que ela tem uma pergunta, ó. Se der tempo, se a Dejanira deixar. O pessoal de casa ouvir. Alô? Não, então, essa questão do perdão é uma coisa que sempre me travou até na linha espírita. Porque eu sei que não existe vítima em contexto nenhum, e às vezes a gente tem que viver coisas que a gente fica se questionando onde foi que você, em que você contribuiu para a vida de fazer passar por certas tribulações. E eu achei, assim, de muita leveza as suas palavras nessa questão do perdão, porque eu já me questionei muito e, assim, o perdão, você engoliu o perdão goela abaixo, que eu nunca fui capaz. E então isso me deixava triste, porque eu conhecia da doutrina espírita e todo o discurso da doutrina espírita é em cima do perdão, e eu me senti incapaz, porque eu sei de mim, eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu penso. Então, quando você fala do perdão dessa forma elástica, essa forma flexível, de que a gente, o tempo é muito sábio, e só do fato de você compreender as atitudes do outro e fazer um esforço para perdoar, eu acho que já é um caminho. E hoje eu me sinto com muito mais maturidade, né, na época que eu vivi, as coisas que eu precisei de viver e que eu ficava me questionando onde foi que eu errei, mas hoje eu sei que se não foi nesse plano, eu posso ter me comprometido em outros, e que não existe vítima, né, em contexto nenhum. Então, assim, eu gosto muito de Hamed, de Joana de Anjos, porque Hamed eu já li nos livros dele, ele falando que a gente também tem que sinalizar para o outro que ele te machucou, que ele te magoou. E eu gostei muito da sua palestra nesse sentido, que você não tem rigidez, que nós somos humanos, né? E tem um momento também para o perdão. Essa coisa de te impor, que eu percebo que tem a linha espírita que impõe, que você perdoar, você fica muito mal, porque você vê que você não é capaz. Então, assim, eu só quero te agradecer por ter a oportunidade de estar aqui e de te ouvir. Olha, eu agradeço muito. De te sentir humano que nem eu. Eu agradeço muito as suas palavras. Se eu conseguir que você sentisse tudo isso, eu saio daqui muito feliz. Vocês pensam que Deus nos faz engolir qualquer coisa? Deus nos ama. A gente, ao curso das nossas encarnações, nós nos acostumamos à ortodoxia das religiões tradicionais, sempre com muita dureza, com muita rigidez. Mas essa dureza e rigidez era dos homens, não era de Deus. O atributo de Deus é amor, e o amor compreende. Isso não tira de nós a responsabilidade,
mas isso nos dá maturidade para seguir em frente. Quando eu vinha para cá ontem, eu estava lendo Boa Nova, a lição de número 8, bom ânimo, quando Jesus está falando com Natanael. E num determinado momento diz assim: a verdade não impõe, a verdade transforma. O que é mais leve que isso? Quando a gente traz o perdão como imposição, não é essa a realidade das pessoas. As pessoas sentem, as pessoas precisam transformar os sentimentos, mas para transformar elas precisam compreender de onde nós estamos partindo. E nós temos um verdadeiro divisor de águas na doutrina espírita, porque em 1989, com o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, Joana, pelas mãos de Edivaldo, começou a trabalhar esses conceitos: perdão, auto-perdão, amor, auto-amor, no sentido de nos aproximar, não nos distanciar das propostas, para que a religião não seja culpa, remorso, para que a religião não seja algo punitivo, mas que seja um processo libertador. Então o perdão está dentro das nossas possibilidades. E para perdoar eu não preciso me constranger. Para perdoar eu preciso entender e ir com responsabilidade, dando os passos para pensar que o outro é um filho de Deus, mas eu também sou. Então existe um processo a ser cumprido, não é algo que a gente engole do dia para o outro. Muito obrigado, viu, minha irmã? Que Jesus te abençoe. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer com tranquilidade, que o almoço daqui a pouco que está pronto. Tem mais alguma pergunta a ser elaborada? Se não tem... Deixa eu fazer uma também, de leigo. Por que nós espíritas, quando temos uma rixa com a pessoa, a gente sabe da reencarnação, que nós vamos retornar, e a gente fala assim: deixa para a próxima? Isso é excelente, essa pergunta dele. Dava para a gente fazer um outro seminário. Verdade. O ser humano, ele tem o costume de tudo deixar para frente, a começar pelo próprio trabalho no bem. Já viram? Quando você vai começar a trabalhar lá no Trabalhadores de Jesus? Verdade. Quando eu me aposentar. Aí eu pergunto assim para o jovem: você sabe se vai aposentar? Quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, com 53 anos eu saí. Eu já tenho 25 anos de banco. Depois passou para 55. Hoje já está em 65. Eu acho que quando eu sair já vai ser 70. Não posterguem o que nós podemos fazer hoje. Por isso Jesus dizia: vá ao encontro daquele que te agrediu, aproxime-se dele enquanto está a caminho. O que isso quer dizer? O trabalho íntimo precisa ser feito agora. Porque quando eu protelo, em verdade eu não quero enfrentar a dificuldade. Já viram aquela expressão assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se esconder o bicho acha, mas se enfrentar o bicho some. Enfrentem. Não é enfrentar a outra pessoa para bater nela não, tá, gente? É enfrentar a dificuldade íntima. Nós vamos falar sobre isso logo mais. O que é enfrentar? Processo de autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu percebo que em mim há muitas coisas que precisam ser trabalhadas. Muito daquilo que eu atribuo a outra pessoa como negativo, nada mais é do que uma projeção do que há na minha intimidade. Então eu preciso mergulhar dentro de mim mesmo, para saber o que eu estou projetando da minha sombra na outra pessoa. E eu também preciso ir ao encontro do outro para entender que ele é um filho de Deus. Ele não é perfeito, assim como eu também não sou. Quando eu olho para outra pessoa com esse olhar de benevolência, eu consigo fazer essa curva de ternura, essa curva de perdão. Não joguem isso para frente. Quanto mais a gente protela, parece que as coisas vão aumentando. Já se deram conta disso? O que a gente tiver que fazer, vamos fazendo dentro das nossas possibilidades, mas vamos fazendo.
Te atendi, meu amigo? Então tá bom. Mais alguém? Paulo, traz o microfone ali, Paulo. Eu não ia perguntar não, mas você tocou numa coisa muito importante. E como você já se formou em psicologia, se a gente vê que o perdão pode também ser encarado como uma patologia nossa, né? Visto que ficamos sujos da fuligem, não seria bom também aquele que não consegue perdoar buscar o auxílio psicológico, buscar o auxílio de médicos hoje, que a gente tem muitos médicos, graças a Deus, para que pudesse se ajudar nessa retirada desse sentimento ruim? Excelente essa pergunta. Olha, ela também é psicóloga, tá, gente? Ela pode me ajudar. Tem mais algum psicólogo aqui? Olha quantos, eu não sei a abordagem de vocês. Eu fiz uma primeira especialização em psicologia positiva, mas sempre encarando sob o prisma da alma, porque antes de eu ser psicólogo, eu sou espírita. E agora estou fazendo uma em terapia cognitivo-comportamental. Antes de eu trabalhar com a TCC, eu sou espírita. Eu coloco isso para que a gente não transforme as nossas falas em aula de psicologia. Então, veja, nós precisamos dos profissionais da área para nós nos entendermos. E eu percebo que os espíritas, não só os espíritas, mas os religiosos de uma forma geral, têm determinados preconceitos com psicólogos, com psiquiatras. Por quê? Porque a gente acha que tudo a gente resolve com a religião. Não é bem assim. E eu quero convidar vocês a uma reflexão. Se existe a psicologia, é porque Deus permitiu que existisse, concordam? Se existem os remédios cada vez mais avançados, é porque Deus permite que existam, concordam? Então os psicólogos são enviados de Deus. Os psiquiatras e os remédios são enviados de Deus. Vocês lembram de uma época que não tinha antibiótico? Não tinha penicilina, por exemplo? Deus permitiu fosse enviada a penicilina. E hoje as pessoas não morrem de infecções comuns. A psicologia e a psiquiatria, com recursos cada vez mais avançados, funcionam da mesma forma. Tiremos os nossos preconceitos, porque nós somos movidos a emoções, a pensamentos. Nossos pensamentos modulam as nossas emoções. E as nossas emoções é que formam a base do nosso comportamento. Então, muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a matriz está aqui. Quais são os meus inputs? Quais são os meus gatilhos? Quais são as minhas emoções em desajuste, que a gente chama de distorção cognitiva, que me leva a ter determinado comportamento que eu não consigo perdoar a outra pessoa? E isso, muitas vezes, eu não consigo só trabalhar no atendimento fraterno. Eu posso e mereço. Eu não coloquei devo, dentro da leveza que ela falou. Mereço um bom profissional para que eu possa falar, caminhar junto, ressignificar e construir juntos. Será que é uma rigidez cognitiva minha? Será que é um autoritarismo arraigado? Será que é um mecanismo de autocobrança que eu passo a cobrar em demasia as outras pessoas? Será que é uma culpabilização em relação a mim mesmo, que eu começo a culpar as outras pessoas por tudo? Isso eu posso trabalhar com os profissionais. Porque existem crenças centrais, crenças intermediárias, e existem os famosos gatilhos. Então eu estou agindo durante todo o momento por aquilo que está aqui. Então eu preciso me conhecer, trabalhar com as minhas emoções. E para não falar só de psicologia, existe um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, onde ele nos diz: o meu pensamento modula a vida que eu tenho. E enquanto eu não alcançar o pensamento divino, eu vou estar vivendo
dos reflexos da minha casa mental. Vocês sabem quantos pensamentos nós temos em média por dia? 60 a 70 mil pensamentos. Isso quer dizer que enquanto eu falo, vocês estão pensando. Uns estão pensando no resultado do jogo logo mais. Outros estão pensando se o bacalhau vai estar bom ou vai estar salgado. Outros estão pensando, mas que hora que ele vai acabar isso, hein? Outros estão pensando no problema familiar que está na nossa casa. Todo mundo está pensando. A neurociência chegou à conclusão de que 80% dos nossos pensamentos não são elevados. De cada 10 pensamentos que nós temos, apenas 2 são bons. Tanto isso é verdade, quando a gente vai orar, como que a gente diz? Vamos elevar os nossos pensamentos. Por quê? Usualmente eles não estão. Pensem agora num computador, onde eu tenho software. O meu computador, ele roda, ele funciona de acordo com o software, os programas. Eu sou tal qual um computador, onde os softwares são os meus pensamentos. É a minha energia psíquica. O meu mundo que eu vou construindo está de acordo com o que vai na minha casa mental. O que vai na minha casa mental programa não só o meu mundo, mas programa as minhas conexões com o mundo espiritual. Então, se os meus pensamentos são pensamentos muito rígidos, muito autoritários, pensamentos de muita cobrança, eu vou conseguir perdoar as outras pessoas? Com que tipo de espíritos eu vou me vincular? Se os meus pensamentos são de raiva o dia inteiro, aí eu tenho raiva da política. Aí eu tenho raiva de fulano. Eu tenho raiva do mundo que nós estamos vivendo. Vejam, eu estou circulando em torno da raiva. Então eu preciso mudar o meu input, o meu software. E isso depende de mim. Falar em autotransformação é pensar em tudo isso. E às vezes o profissional nos ajuda. Às vezes a situação está tão arraigada que a gente precisa até tomar um remédio. Por que tomar um remédio? Porque existem determinados neurotransmissores que ficam localizados nas sinapses, o espaço entre neurônio e outro, que entram em déficit ou ficam em demasia. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Então a gente toma o remédio para reconfigurar. A gente usa do auxílio de um psicólogo para poder ressignificar. E o trabalho da casa espírita é para cuidar do espírito imortal que nós somos. Por isso, Joana de Ângeles nos fala de um tratamento biopsíquico espiritual. Saúde integral. O homem integral. Falei demais, Dejaneira.